A palavra de Deus nos ensina. Esta é uma oportunidade de estarmos expondo a palavra de Deus, e o meio reformado ele tem um apreço pela pregação da palavra. É difícil a gente falar do meio reformado porque em tempos em que as pessoas têm tanta pressa, né? E não tem tanto tempo para ouvir, a pregação da palavra ela tem primazia no culto. E esse é o momento em que estaremos ouvindo Deus falar. Portanto, meu amado irmão, como na Igreja Presbiteriana de Lages aprendemos, a leitura da palavra e na exposição da palavra, mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós estaremos ensinando a partir do que está escrito na palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39, o tema da nossa mensagem hoje é o poder divino e a miséria humana. E esse texto nos ensinará muito sobre isso. Diz-nos a palavra de Deus: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes dando ou não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Palavra do Senhor que nos traz edificação. Ore comigo nessa noite, peça a compreensão dos altos céus para a leitura da palavra. Pai, nós invocamos o teu santo nome e pedimos pela iluminação do teu Santo Espírito, trazendo ao nosso coração toda a clareza e entendimento por meio da tua palavra, a fim de que saiamos daqui plenamente edificados pelo Senhor, e essa edificação cause total diferença em nossa vida. Te pedimos por essa bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pedi só para diminuir um pouco o volume do microfone, porque está reverberando aqui, está me incomodando o ouvido. Ok? Melhor. Amados, nós estamos vivendo um tempo de extrema religiosidade. E esse tempo de religiosidade em que nós vivemos, as pessoas têm apregoado a aceitação de tudo aquilo que o seu coração deseja, e que muitas vezes estão acondicionados à questão do seu bem-estar. A questão de religiosidade, em pleno século XXI, ela está muito mais ligada à satisfação humana do que uma necessidade propriamente dita. Não obstante a essa realidade, em pleno século XXI, temos encontrado uma geração muito religiosa, mas ao mesmo tempo uma geração muito afastada dos propósitos divinos. E o que nós encontramos estritamente na palavra de Deus, motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo, lá no seu tempo também, é esse senso de religiosidade muito grande.
Dentre os judeus haviam 4 dissidências de líderes religiosos, pelo menos 4 dissidências. No Império Romano, o império que dominava todo aquele rincão, todo aquele meio do mundo ocidental, a galeria de deuses e de divindades, inclusive o imperador era adorado. Então nós não podemos falar de falta de religiosidade, de sentimento espiritual. Contudo, nós, há tanto quanto no século 21, aquele tempo era um tempo de extremo afastamento de Deus e do propósito divino. Jesus veio a esse mundo em consonância com a Trindade, em aceitação ou em harmonia com o sentimento da Trindade, em reconciliar o homem com o seu Deus. Pois a partir de Gênesis, o homem no paraíso, escolhendo viver a sua vida independente de Deus, declarando sua independência de Deus, escolheu comer do fruto proibido, a fim de que essa independência lhe gerasse conhecimento e independência, ou colocasse nos status dessa pessoa em igualdade a Deus. A oferta do demônio, a oferta de Satanás para Eva foi: à medida que você comer desse fruto, você vai adquirir conhecimento do bem e do mal, tornando-se, portanto, igual a Deus. A desgraça que o homem caiu foi o afastamento da graça, o afastamento de Deus, e esse afastamento de Deus é o ministério que Jesus veio agora, através da vinda, do envio do Pai, em obediência ao Pai, resgatar e trazer nesse ministério da reconciliação, o encontro do Criador com sua criatura. E quando nós olhamos esse texto, nós encontramos exatamente essa figura de Jesus agora tendo prioridade por ensinar e por divulgar o reino de Deus, a aproximação do reino de Deus, e por meio dele, por intermédio dele, as pessoas tendo acesso a Deus. Quando eu falo do senso de religiosidade, amados, você encontra logo no versículo 29, e claro que no precedente desses versículos, desde o primeiro capítulo, desde os primeiros versículos, nós vemos a incidência de pessoas frequentando as sinagogas. O que é a sinagoga? Talvez você me pergunte: mas pastor, o que é a sinagoga? A sinagoga era o templo fora das imediações de Jerusalém. As pessoas que moravam dentro ou nas dependências da cidade de Jerusalém tinham facilidade de se dirigir ao templo. Contudo, as pessoas que moravam em outros lugares distantes de Jerusalém faziam a sua frequência, o seu estudo da palavra, a sua adoração, algo que foi implantado no meio do exílio babilônico, onde havia um número de pelo menos 8 judeus masculinos, homens. Se implantava então essa sinagoga, essa casa de adoração, essa casa de ensino. E nós encontramos Jesus então fora dos limites de Jerusalém, em Cafarnaum, o seu campo, ou o seu exército, ou o seu quartel-general para disseminação do evangelho. E ele está na sinagoga. Versículo 29, nós encontramos Jesus junto com seus discípulos saindo da sinagoga, lugar em que ele acabou de ensinar e expulsar o demônio de uma pessoa oprimida. E esse próprio Jesus, então, ele sai, e ao encontrar-se com sair desses limites da sinagoga, ele vai para a casa de Simão Pedro, e ele encontra a sogra de Pedro ardendo em febre. E talvez você fale assim: mas pastor, uma febre se trata de uma maneira tão simples em pleno século 21. A febre daquela mulher era uma febre que estava levando aquela mulher à morte. E às vezes nós minimizamos muito o poder de Deus, né? O que nós encontramos nesse texto como ensino, queridos, é que esse Deus poderoso,
em consenso geral com a Trindade, veio até a nós para nos revitalizar essa intimidade perdida no Éden. E não obstante esse poder grandioso, gera-nos um contraste muito grande, de que à medida que Deus manifesta o seu poder, o homem manifesta a sua insuficiência e miserabilidade. Dependentes, ainda que não queira reconhecer, a partir da sua declaração de independência de Deus, de uma vida afastada de Deus, o homem coletou más decisões, afundamento no pecado, e como consequência disso, mais afastados de Deus. Jesus vem, manifesta o seu poder, e ele tem algumas prioridades que você vai encontrar no versículo 29. O versículo 29 é a prioridade de Jesus na sua missão: ensino, doutrina, declaração do Evangelho. Muitas vezes nós temos muita preocupação, e o século 21 utiliza-se desse meio pragmático, de olhar para o Senhor Jesus e explorarmos nele aquilo que ele pode nos dar. E às vezes esquecemos que o que é mais importante e essencial para a vida da igreja e para a saúde da igreja é ouvir o ensino da palavra que um dia nos salvou, e por meio dessa palavra Deus nos mantém com a sua providência e com o seu poder. Esse texto nos ensina que Jesus tinha prioridade por ensinar, e todo esse texto, até o final, o Senhor Jesus está comprometido com o ensino e com o propósito da sua missão, que é levar o homem ao conhecimento e reconciliação com Deus. É claro que nós encontramos no texto algumas questões acessórias e que nos levam à tentação de tratarmos como coisas primárias, extremamente importantes no reino de Deus. E a primeira coisa que nós encontramos é no versículo 30, e os versículos seguintes. O Senhor Jesus mostra o seu poder sobre a enfermidade. E como eu disse, não era uma febre comum, era uma febre que poderia tirar a vida daquela mulher. E Jesus pega na mão daquela mulher e faz com que ela seja curada. A febre a deixa e ela passa a ter o seu senso de gratidão, leva a servir à mesa, em preparar o que ela tem de melhor naquela casa, para alimento de Jesus e seus discípulos. Jesus mostra o seu poder sobre a enfermidade, mas Jesus mostra também o seu poder, e ao cair da tarde, quando você olha lá a frequência na sinagoga, há uma denúncia do que dia está se tratando. É o dia de sábado, dia de ensino, dia em que nós comumente escolhemos no nosso tempo um dia de domingo para a escola dominical e culto noturno, culto do Senhor. Era assim no meio judaico. Diferentemente do que acontece conosco, o nosso dia sempre começa à meia-noite, mas para o judeu, o dia começa às 18 horas do dia anterior. Então o sábado começa às 18 horas de sexta-feira e termina às 18 horas do sábado, né? Então, quando nós vemos essa descrição no versículo 32, ao cair da tarde, tem um motivo pelo qual o escritor está escrevendo isso. Jesus enfrentou muita oposição pelo fato dele estar curando em dia de sábado. Versículos anteriores nós vamos ver Jesus dentro da sinagoga e ele exercendo uma cura ou a libertação de um endemoniado ali dentro, e houve o clamor da liderança: você não pode fazer isso no dia de sábado. Contudo, a multidão que ouve e vê todas as coisas que Jesus está fazendo, faz com que essas pessoas agora levem até Jesus, no lugar onde ele está, na casa de Pedro, outras pessoas para serem curadas das suas enfermidades. Já não é mais sábado,
de modo que Jesus não pode mais enfrentar a oposição da liderança religiosa, que apesar da sua religiosidade tinha falta de compaixão. Estamos em pleno século 21, nós encontramos muita religiosidade no meio do povo, mas também muita falta de compaixão. Jesus veio para trazer essa contrariedade na visão de muitas pessoas que preferem exaltar a sua religiosidade, mas a sua religiosidade só demonstra seu afastamento de Deus. E nós encontramos então essas pessoas indo até Jesus, e Jesus mostrando mais uma vez o seu poder sobre a enfermidade, o seu poder sobre os endemoniados. Mas isso são coisas acessórias, e às vezes você pode pensar, mas pastor, uma cura, um milagre não é algo tão importante no ministério de Jesus. Sim, mas não o principal. Não o principal. É possível que nós tenhamos que entender que o ministério ou a missão de Jesus era vir ao mundo e reconciliar o homem com Deus, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa é a missão primordial do Evangelho. Quando Jesus prega o Evangelho para a libertação de vidas, para curar a alma, para resgatar as pessoas da escravidão do inimigo. Essa é a missão principal do Evangelho. Mas por que Jesus curava? Porque no seu caminho, em missão à cruz, onde Ele estaria substituindo, em substituição a nossa morte, a morte que merecíamos, e que Ele estaria morrendo na cruz, missão conhecida por Ele desde os seus primeiros passos na sua missão. Ele também não abre ou não fecha os seus olhos, Ele tem a sensibilidade de perceber as necessidades humanas. Um Deus que não se mantém indiferente às questões, às misérias e impossibilidades humanas. É por isso que ocorre o milagre, porque nós não estamos diante de um Deus indiferente. Muitas vezes pregamos o Evangelho e demonstramos que o fator efetivo da nossa salvação está na eternidade. E enquanto nós estamos passando por essas provações e dificuldades terrenas, nós temos que nos aceitar com resiliência toda essa situação e animar-nos com a promessa da eternidade. Jesus, ele não veio com esse propósito de dizer, olha, eu vim simplesmente para morrer na cruz do Calvário para vocês, para reconciliar esse povo com Deus. Mas Jesus, acima de tudo, enquanto no empenho da sua missão, Ele não fechou os seus olhos para a necessidade humana. Enquanto caminhava resoluto e decisivo ao caminho da cruz, por meio da sua missão, Jesus encontra tempo para resolver os problemas urgentes das pessoas. Deus se interessa por você integralmente, motivo pelo qual eu pedi à irmã Rutileia para cantar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Deus tem prioridade pela sua vida integral. O homem na sua dicotomia, muitas vezes dentro da igreja ouvimos as pessoas dizerem, mas que Deus abençoe a minha vida espiritual, que Deus abençoe a minha vida material, como se ele tivesse duas vidas. Não, você tem uma vida, e essa vida pertence a Deus. As áreas da sua vida são áreas espirituais e áreas materiais, mas é uma vida só. E muitas vezes discriminamos essas duas vidas para dizer a Deus, Senhor, nesse ato aqui o Senhor não interfere, aqui não. As minhas decisões, as minhas vontades são intocadas pela vontade do Senhor. Aqui o Senhor não entra. Aqui é privativo. Quando na verdade o que devemos entender, o relacionamento de Deus, que Ele exige desse relacionamento, é controle integral da sua vida. Portanto, não existe vida espiritual e vida material não, meu irmão. A sua vida é única e ela pertence a Deus.
Deus quer administrar os menores detalhes da sua vida. E muitas vezes privamos da oportunidade e desfrute de um relacionamento vivo com Deus, porque não queremos que Deus atinja ou tenha ingerência sobre áreas determinadas da nossa vida. É por isso que nós discriminamos vida material e espiritual. E muitas vezes entregamos essa vida espiritual sempre ao nosso exercício devocional. Mas Cristo não está interessado nisso. Porque no seu caminho da cruz, Ele não fechou os olhos para as suas necessidades que afetavam sua carne e que afetavam também a sua mente. Amados, nós encontramos Jesus curando no versículo 34 muitas pessoas. As pessoas se acham doentes de todo tipo de enfermidades. Olha a ênfase que o autor dá, que o evangelista dá a esse texto. Pessoas que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Avançando um pouquinho a mais desse texto, que nós não estaremos atingindo esse momento, Jesus encontra um leproso enquanto caminha pela Galileia. E ele cura, ele toca no leproso e ele cura o leproso, mostrando que Deus tem poder sobre toda e qualquer coisa que vem como adversidade à sua vida. Não existe enfermidade que Deus não possa curar, mas Deus tem sempre prioridade para curar a enfermidade da alma, que foi o motivo principal para o afastamento do homem da providência de Deus. Deus tem prioridade e Ele não tem limitações para curar qualquer tipo de enfermidade. Contudo, nós cremos que essa é uma atuação acessória de Cristo, como milagres que Ele tem feito, para que Ele seja crido e temido. Jesus também expulsou muitos demônios. E veja, a declaração aí que Ele não permitiu que esses demônios falassem. Quando você retrai um pouquinho nesse texto, você vai encontrar lá dentro da sinagoga a pessoa endemoniada, e esse demônio, então, ele começa a declarar o poder de Deus, indicando quem é Cristo, o Santo de Deus. O povo não estava preparado para essa informação ainda, motivo pelo qual Jesus não queria que o demônio se manifestasse dessa forma, indicando que Ele era o Filho de Deus para a libertação de todas as pessoas. O povo ainda não estava preparado para essa realidade, motivo pelo qual Jesus não permitia que eles falassem, porque Ele ou os demônios sabiam quem Ele era. Não te causa curiosidade de que o inimigo conhece perfeitamente a Deus e nós temos tanta dificuldade em conhecê-lo? Não te causa perplexidade muitas vezes você declarar que é servo do Senhor e conhece a Deus muito menos do que o seu próprio inimigo? Porque, queridos, muitas vezes esquecemos de algo que foi prioritário na vida de Jesus, que vem no versículo seguinte. Veja o versículo 35. Jesus se levanta de madrugada. Esse texto e esse versículo muitas vezes foi fundamento para as pessoas criarem a doutrina da oração no monte. Pessoas que vão no monte recarregar suas baterias, né? E que não tem fundamento bíblico ir no monte para que você tenha uma recarga de poder. É falácia. Biblicamente não faz sentido nenhum. E mostra porque Jesus foi lá. Olha o versículo 35. Jesus vai de madrugada, porque ele encontra, então, ainda no escuro, um lugar deserto para orar. Você vê o contraste logo do início. Quando Jesus estava estabelecido na casa de alguém, Jesus não tinha sossego. Os enfermos eram levados para que Jesus pudesse curar. Jesus tinha a responsabilidade de olhar para a necessidade humana e não se manter indiferente quanto às questões humanas. E para poder então orar e ter intimidade com Deus, ele se reserva num momento específico e deserto para falar com Deus. Isso não pressupõe uma doutrina de oração no monte.
Mas o próprio ensino do Senhor Jesus, pois isso não lhe era possível naquele tempo, é que você exerça o ministério da oração dentro do seu quarto, fechada a porta, na intimidade com seu Deus, conte todas as suas necessidades. Queridos, Jesus tinha prioridade por orar, mas ele era o Deus encarnado. Ele tinha decisões importantes a tomar, e tomava essas decisões, e as coisas aconteciam de acordo com a sua palavra. O Cristo que foi enviado pelo Pai, jamais dissociou-se do Pai em sua fase terrena, e ele fazia isso por meio da oração, conhecendo a vontade de Deus, exercendo a vontade de Deus, em sintonia com a Trindade, agindo consensualmente com a missão que lhe foi confiada. E é isso que nós precisamos entender como a missão precípua da oração. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja deixou de orar, que a igreja de Cristo deixou de orar. Muitas vezes temos muito apreço pela pregação, mas exposição da palavra sem oração é falta de poder, se tornam falácias. A ação do Espírito Santo, ela está condicionada a uma vida de intimidade com Deus, de busca com Deus, e Jesus exercitava isso. Hoje falávamos na nossa classe de discipulado sobre a oração sacerdotal, que muitos conhecem lá no Evangelho de João, no capítulo 17, que aquela é a oração do Getsemane. Aquela oração do Getsemane, onde Jesus chorou lágrimas e verteu suor de sangue. Jesus tinha prioridade por conhecer a vontade de Deus e estar submetido à vontade soberana do Pai e conduzido especificamente pelo Espírito Santo. A Trindade consensualmente agia na figura de Jesus, e na sua ação a Trindade era extremamente glorificada. Naturalmente vemos crentes que abrem mão do seu dever de orar e não conseguem desfrutar da intimidade com Deus. Quantas das nossas decisões seriam melhores? Quantas das nossas palavras seriam palavras mais saudáveis se exercitássemos logo no início do amanhecer de um novo dia um momento com Deus em oração? Quantas das nossas atitudes seriam muito mais sábias, porque devidamente orando todos os dias pela manhã, estaremos todo o dia coberto pela instrução e administração do Espírito Santo. Foi isso que Jesus foi fazer. Jesus não tinha uma ação independente, uma ação voluntária ou voluntariosa que dissociasse da vontade do Pai e do governo do Espírito Santo sobre sua vida. E como religiosos desse novo tempo, muitas vezes abrimos mão desse requisito princípio da oração, importante da oração, e esquecemos-nos do quão importante é estarmos em comunhão com Deus, conhecendo sua vontade, para termos melhores decisões na nossa caminhada. Jesus é exemplo de vida com Deus, de vida de oração. Jesus está orando, e enquanto ele está orando, no versículo 36, nós encontramos agora os seus discípulos perdidos, porque eles ainda não tinham respostas para ansiedades humanas. E o versículo 36 mostra o quão miseráveis e dependentes de Deus nós somos, porque sem Cristo nós não temos nenhuma chance de termos sucesso nessa vida. E é o que os discípulos se encontram, o modo e a maneira como os discípulos se encontram quando Jesus está ausente. Jesus está orando, e enquanto ele ora, Simão e aqueles que estavam com ele estão procurando Jesus, porque a multidão que está à procura de Jesus não encontra a confiança necessária ainda nos seus discípulos, para que eles possam, à semelhança do seu mestre, agir como Jesus estava agindo. Somos dependentes de Deus,
e a nossa condição miserável de afastados de Deus e da sua graça. Mesmo quando regenerados dessa graça, não podemos viver uma vida independente de Deus, porque todas as nossas ações, sem a consciência, sem a permissão, sem a ação de Deus, sem a administração do Espírito Santo, tornarão nossas ações em fracassos. A receita de sucesso para a igreja é uma vida dependente de Deus. E é isso que os discípulos fazem, reconhecendo a sua incapacidade diante das necessidades humanas, de pessoas enfermas, de pessoas que querem ouvir a doutrina, o ensino do Evangelho. E assim acontece no versículo 36. Os discípulos se declaram incapazes de responder às necessidades humanas. Motivo pelo qual eles estão procurando Jesus, dizendo: Senhor, todos estão à sua procura. Todos estão à sua procura. Queridos, não abra mão da sua dependência de Deus. Faça isso pelo exercício da leitura da palavra de Deus e pelo exercício da oração, do qual o nosso Senhor Jesus é exemplo. Mas nunca se declare independente de Deus, porque em todo momento da nossa vida nós precisamos estar debaixo da administração do Espírito Santo. Os discípulos encontram-se com Jesus e eles agora querem dizer o que Jesus deve fazer. Muitas vezes nós nos comportamos assim, né? Dizer a Jesus o que ele deve fazer. Jesus, está todo mundo te procurando. Vamos lá, vamos voltar. Estava tão bom do jeito que você estava ensinando. As pessoas estão levando mais enfermos. E Jesus diz: olha, essa não é minha missão. É o que acontece no versículo 38. Jesus diz para ele: olha, vamos para outros lugares. O Evangelho, a boa nova de salvação, precisa ser apresentada ainda aos povos vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Foi por esse motivo que eu vim, de manifestar as obras de Deus e trazer esse ministério da reconciliação, a fim de que as pessoas conheçam a Deus por intermédio de mim. Motivo pelo qual então Jesus agora ensina aos seus discípulos que não são os discípulos que definem a trajetória que Jesus deve tomar, mas é Jesus que ensina o caminho que os seus discípulos devem tomar. Nós não somos aqueles que devem dizer para Jesus nos seguir. Nós somos aqueles que devem ter ouvidos sensíveis e ouvirmos a palavra do Senhor Jesus e segui-lo obedientemente. Siga a Jesus. Não queira dizer a Jesus a trajetória que ele deve tomar, mas entenda que Jesus tem prioridade por indicar o nosso caminho e determinar o nosso sucesso. Jesus então vai, juntamente com seus discípulos, pregando na sinagoga e expulsando os demônios por todo lugar em que ele está. Como podemos resumir essa pregação? Essa pregação, ela pode ser resumida da seguinte forma, amados irmãos. Nós temos algumas lições práticas e, resumindo, nós vemos desde o primeiro versículo que a ação de Jesus está sempre conectada com o Pai e com o Espírito Santo, uma ação consensual. Seu ensino na sinagoga revela o principal motivo da sua missão. A doutrina tão admirada pelos ouvintes era determinada por uma diferença básica em relação aos líderes religiosos da época. E o testemunho de quem ouvia o ensino de Jesus é: ele fala com autoridade. Vida de oração. Jesus estava sempre em contato com o Pai. Sua missão não consiste somente em uma ação voluntária, mas também e acima de tudo, ele estava em sintonia com o Pai e sob a direção do Espírito Santo. Os milagres de cura e de libertação demoníaca eram acessórias à pregação do Evangelho. Isso muitas vezes confrontam com as questões que enfrentamos hoje.
Estamos muito mais interessados na bênção do que o abençoador. Finalmente, a aplicação para as nossas vidas. Nossa dependência de Deus sempre será uma realidade. Jesus é o exemplo de dependência direta, mesmo sendo uma das pessoas da Trindade. Ele sempre viveu uma vida de oração e em sintonia com o Pai. Enquanto humano, estava sempre declarando sua ação conjunta e determinada pela vontade do Pai. Vida de oração. À semelhança do nosso Senhor, devemos recorrer à oração para nos direcionar em todas as áreas da nossa vida. Não abra mão dessa ferramenta importante para você. Ensino da palavra. Nossa responsabilidade com a palavra de Deus deve estar na missão que Deus nos confiou de pregar o Evangelho. Como Deus é poderoso, nós não temos a menor dúvida de que Deus pode realizar todo e qualquer tipo de coisa. Mas o interesse especial de Deus não é na bênção, nos benefícios que você pode ter como benefícios temporais de Deus, mas o benefício eterno pela salvação da sua alma. A igreja deve resgatar o interesse principal pela pregação do Evangelho, da libertação de Cristo daqueles que estão oprimidos pelo inimigo e que precisam desfrutar de uma eternidade com Deus. E não são na satisfação de desejos temporais, de bênçãos temporais, que a salvação é conquistada. O ensino é primordial para a manutenção de uma igreja saudável. Tenha prazer em aprender de Deus e certifique-se de ensinar somente aquilo que foi aprendido. Muitas vezes nós temos a audácia de colocar muitas das nossas impressões sobre aquilo que lemos. Atenha-se à palavra de Deus, pois ela é um ensino suficiente para a libertação de vidas. A ação do Espírito Santo está condicionada a uma vida que aprendeu do Senhor, está comprometida a ensinar o que a palavra ensina. Cuide de tudo isso e você será um crente à semelhança de Jesus Cristo, seu Senhor. Que Deus nos abençoe.